vamos dar início a mais uma aula. Hoje será sobre retração, ou seja, retração avançada usando Fibonacci. Mas antes disso, eu quero que vocês conheçam Leonardo de Pisa. Leonardo de Pisa, ou Leonardo Fibonacci, é quem criou o cálculo de Fibonacci. Então, vou mostrar para vocês que como é que surgiu, né? Na verdade, ele era um matemático no tempo e na intenção de calcular a reprodução de um grupo de coelhos, ao saber quanto que estava crescendo essa reprodução de coelhos, ele usou o seguinte cálculo. Ele usou esse cálculo, pessoal. Então, é o seguinte, 0 mais 1 é igual aqui, ó, isso mesmo, é igual a 1. Um mais 1 é igual a 2. Dois mais 1 é igual a 3. Então, basicamente foi esse cálculo que Leonardo de Pisa usou. Só mais um exemplo para fixar melhor a compreensão de vocês. 3 mais 2, consequentemente, igual a 5, correto? E 5 mais 3, consequentemente, igual a 8. E assim sucessivamente, pessoal. E agora vamos na prática, porque que na verdade esses números, essa equação é uma forma de calcular a natureza, ou seja, a biologia, muito utilizado para o crescimento de árvores, mas os traders profissionais trouxeram para o mercado financeiro, principalmente quem opera mini índice, B3, criptomoedas, e é uma análise, um cálculo muito assertivo, e, consequentemente, a gente trouxe para a questão de opções binárias. E agradeço ao meu mentor, Wesley, que me ensinou bastante. Antigamente só operava praticamente suporte de resistência de forma crua, sem ter uma análise de zonas confluentes e nem de comportamento de velas. Então, não tinha bastante assertividade, mas através desse primeiro contato que eu tive com a Fibonacci, foi daí que eu me apaixonei. Esse contato aí eu gostei demais, demais mesmo da Fibonacci. Então, como traçar uma Fibonacci? A gente vai identificar topos e fundos e uma correção. Aqui eu estou no gráfico de M15. Para quem opera de uma forma mais moderada, para quem não é tão agressivo, é muito assertivo operar em M15. Também, consequentemente, funciona pra caramba em M5. Mas quem é mais conservador, tá ok? Então, para quem se expõe menos ainda ao risco, o M15 é praticamente perfeito. Então, vamos lá. Ferramentas gráficas. Vamos aqui em linhas Fibonacci. Vou colocar uma cor mais visível, vou colocar preto e aumentar a espessura. Então, aqui a gente consegue identificar um topo e um fundo bem definido, certo?
e, consequentemente, uma correção de tendência. Topo, fundo, pode ver que ela não deu continuidade de alta. Ela está tendo uma correção de tendência. Então, quando identificar essa correção de tendência, já é ótimo para traçar uma FIBO. Então, vamos lá novamente. Quando for quando for uma tendência de baixa, pessoal, traçar FIBO de cima para baixo, ou seja, topos e fundos. Então, aqui temos uma tendência de altas, vamos traçar de baixo para cima, ou seja, do fundo ao topo. Então, o que percebemos aqui? Percebemos que temos essas numerações, essas numerações de Fibonacci. E as mais top, pessoal, é 50 e 61,8. É onde respeita pra caramba. São as zonas top. A de 50 é muito boa e a 61,8 é top. Ó, podemos. E o que que a gente faz? A 23,6 é a pior zona de todas. A gente não pega quando o preço tocar nessa região de 23,6. Na de 38,20 é uma correção média. A gente só pega quando existe bastante confluência, ou seja, confluência é acúmulo de zona, ou seja, acúmulo de marcações, zonas que se coincidem. Quando tiver mais de 3 confluências ali, a gente já pode arriscar, entendeu? Ser mais arriscado. Mas zona de 50 já é uma zona muito boa. E zona de 61,8 é top. E para quem é mais conservador ainda, a gente só pega na 61,8. Porém, como que é padronizado o meu operacional em Fibonacci? É o seguinte, quando ela respeita a 38,20, eu já encaro ela como uma confirmação, certo? Então, o que que a gente podemos observar aqui? Sempre o primeiro toque. Então, é o seguinte, ela tocou aqui, basicamente ele tinha dado um infarto, né, pessoal? O que é infarto? Praticamente em cima da zona, então bastante perigoso. A zona de 50, ela rompeu, aqui foi um engolfo e ela rompeu pra caramba. Só que ela, olha como ela respeitou a 61,8. Não indicaria pegar pelo seguinte, porque aqui está formando uma zona lateralizada. Vou mostrar para vocês. Uma zona lateralizada é o seguinte, quando o preço começa a ir para o lado, a caminhar para o lado, é uma zona lateral. E a gente não pega operação após uma zona lateral. Por quê? Porque é o nosso padrão. Porque quando está a zona lateralizada, o preço tende a romper, ou para cima ou para baixo. E a gente só tem certeza, só tem uma confirmação, só quando a gente observar. Por exemplo, aqui rompeu para baixo. Então não tem para que eu pegar. Ó, se pegasse no 50, tinha levado um loss. Na 61, teria sido um in, porém, tem essas adversidades. Vamos ver o outro gráfico? O JPY. Vamos lá. Um topo e o fundo bem definido. Aqui, então, vamos lá em linhas de Fibonacci. Colocar preto para melhorar, ser mais visível para vocês. Aqui temos o fundo. Aqui temos um topo. Podemos ver que aqui temos um fundo, certo? Um topo e imediatamente uma correção de tendência. Então, o preço não foi para o lado. Aqui ele já, consequentemente, de baixa aqui. Então, a 38,20, que é uma zona média,
podemos ver que ó, ela percebeu. E quando conflui com essa média móvel, é bom pra caramba. Ó, e na 50, respeitou também. Na 61,8, só que maravilha. Vou traçar novamente. Na 61,8, podemos perceber que ela nem chegou a tocar. De tão forte, ela já retraiu e finalizou aqui. Então, pessoal, eu quero trazer para vocês a questão que é da Fibonacci, que é bastante assertiva. Então, a gente usa a 23,6 e a 38,20 como confirmações. Se tocar e retrair, a gente já percebe que tá maravilhoso para operar a retração usando Fibonacci. Então, aqui temos toque na 38, retraiu, um toque na 50, retraiu. Provavelmente, se tocasse aqui também, retrairia pra caramba. Porém, a zona é tão forte que ela nem... Só de chegar perto, ela já retraiu. Então, o que é retração? Retração é basicamente pegar a operação contra o movimento, entendeu? Pegar a operação a favor da correção. Então, vocês podem... Então, é o seguinte. Topos e fundos, você já, quando traçar, quando perceber que tem um topo e um fundo e uma correção, já traçar uma Fibonacci. Então, já está vendo que é uma ótima oportunidade para traçar uma Fibonacci. For tendência de baixa, traçar a Fibonacci de cima para baixo. Se for tendência de alta, traçar a Fibonacci de baixo para cima, ou seja, do fundo ao topo. Então, sempre o inverso, pessoal. Tendência de baixa, traçar a Fibo de cima para baixo, ou seja, do fundo ao topo. E lembre-se, zona lateralizada, quando ela vai para o lado, a gente descarta imediatamente. E é o seguinte, vale lembrar o quê? Quando tocou na 38,20, o 50, o 61,8, a gente só pega o primeiro toque, pessoal. Lembra das zonas virgem? Após pegar o primeiro toque, a gente já descarta. Pegou aqui a 50, beleza, a gente espera na 61,8, tocou na 61,8, se vier a tocar novamente, a gente pega, não. Às vezes acontece a adversidade de tocar novamente e retrair, porém o nosso operacional é padronizado, a grande probabilidade é um toque apenas, que respeita pra caramba, comprovado. Então, pegar apenas o primeiro toque, não operar FIBO em zona lateral, ou seja, zona lateralizada, que está indo para o lado. Imediatamente descartar a operação em gráfico lateralizado ou em zona lateralizada. E pegar sempre a operação, seja contra o movimento, a favor da correção do preço ou da tendência. Para melhorar a definição de vocês. Então, pode anotar aí, basicamente, só o resumo, Fibonacci, fundos, topos e fundos bem definidos e uma correção da tendência, ótima oportunidade para extração a Fibonacci. Tendência de alta, traçar a Fibo de baixo para cima, traçar do fundo ao topo. Tendência de baixa, o inverso. Pegar apenas o primeiro toque, pessoal, e as zonas top é 50 e 61,8. Sempre aguardar as confirmações. Se respeitar 23 se respeitar 38,2, fazer aquela escadinha, ou seja, o preço toca e retrai, a gente confirma que é uma ótima marcação, uma ótima oportunidade. A zona tá ótima para retração. Tá ok, pessoal? Então,
Vou trazer para vocês também, não só um pouco mais avançado, né? Usando a Fibonacci, vou trazer para vocês a Fibolec e a proporção áurea, que já é um operacional que eu não vi em nenhum lugar, tipo que na internet, YouTube e nenhuma palestra. Foi o meu mentor que criou através de livros. Ele colocou esse método em proporção áurea e na aula seguinte eu vou repassar para vocês.